A história guarda segredos tão fascinantes que desafiam a lógica, conspirações políticas, identidades misteriosas e enigmas que resistem ao tempo. Embora nem todas as perguntas tenham resposta, há um fascínio irresistível nessas lacunas do passado, como se cada pista descoberta abrisse não uma porta, mas um labirinto de novas possibilidades. E é justamente nesse território de mistérios que mergulharemos hoje. Antes, porém, faça uma pausa. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Aproveite para salvar esse conteúdo e compartilhar, afinal, algumas histórias são tão intrigantes que merecem ser discutidas. Vamos começar pelo coração de um dos maiores arquivos do mundo, os segredos do Vaticano. Durante séculos, o que hoje conhecemos como Arquivo Apostólico Vaticano foi chamado de Arquivo Secreto, e não por acaso. Imagine 60 quilômetros lineares de documentos, desde bulas papais até correspondências confidenciais, guardados em depósitos subterrâneos, inacessíveis ao público até 1881. Mesmo após sua abertura parcial, o acesso continuou restrito. Só em 2020, após décadas de pressão, o Vaticano liberou os registros do Pontificado de Pio XII, um período marcado pela Segunda Guerra e pelo Holocausto. Pesquisadores judeus passam horas analisando esses papéis, buscando entender por que o Papa demorou tanto a condenar o nazismo. Há quem suspeite que a Igreja esconde mais do que revelou, desde envolvimento em questões políticas até investigações sobre possessões demoníacas. E se falamos em desaparecimentos, poucos são tão enigmáticos quanto o da colônia de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos britânicos desembarcou na ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, liderados por John White. Ele deixou lá a esposa, a filha e a neta para buscar suprimentos na Inglaterra, mas, ao retornar 3 anos depois, encontrou apenas silêncio. Nenhum vestígio de luta, nenhum corpo, apenas a palavra Croatoan gravada em uma cerca. O que aconteceu? Teorias não faltam: um massacre por tribos locais, uma assimilação pacífica, uma fuga desesperada por mar ou terra. Arqueólogos encontraram indícios de uma seca devastadora entre 1587 e 1589, mas isso não explica tudo. Análises de DNA tentam conectar os atuais habitantes da região aos colonos, mas os resultados seguem inconclusivos. Será que eles simplesmente se fundiram às comunidades nativas? Ou algo mais sinistro os apagou da história? Outro mistério que persiste é o sumiço de Amelia Earhart, a pioneira da aviação que desafiou os limites de sua época. Em 1937, durante sua tentativa de dar a volta ao mundo, ela desapareceu sobre o Pacífico, a apenas 11.000 quilômetros de completar a missão. Seu último rádio transmitiu uma mensagem desesperada: estamos com pouco combustível, não conseguimos contato por rádio, voando a 1.000 pés. Teorias se multiplicam: afundou no oceano? Teriam pousado em alguma ilha remota, como Nikumaroro, onde ossadas foram encontradas em 1940? O famoso explorador Robert Ballard tentou localizar seu avião nas águas próximas, sem sucesso. O que é certo é que, quase um século depois, o mistério segue tão denso quanto a névoa que encobriu seu último voo. E que tal um enigma esculpido em pedra? Stonehenge, no condado inglês de Wiltshire, desafia a imaginação há milênios. 50 blocos de pedra, alguns transportados de centenas de quilômetros, dispostos em círculos perfeitos, cada um pesando toneladas. Para que servia? Um calendário astronômico? Um templo druida? Uma pista de pouso para naves extraterrestres? As teorias vão do científico ao fantástico, especialmente quando se descobre que, ao redor do monumento principal, havia outras estruturas similares, reveladas apenas recentemente por imagens de satélite. Alguns ligam Stonehenge às lendas do rei Arthur, outros, a rituais de cura. O fato é que, construído entre o Neolítico e a Idade do Bronze, seu propósito real continua tão obscuro quanto as sombras que suas pedras projetam ao entardecer. Por fim, há histórias que desafiam até a dor da perda. Em 1945, um incêndio destruiu a casa da família Soder, em Fayetteville, nos Estados Unidos. 5 de seus 9 filhos estavam dentro. Os bombeiros chegaram apenas de manhã e declararam: não havia corpos, nem ossos, apenas cinzas. George Soder, que tentou salvar os filhos voltando às chamas, foi informado de que o fogo poderia ter reduzido tudo a pó. Mas algo não fecharam. Anos depois, ele e a esposa, Jenny, passaram a acreditar que as crianças haviam sobrevivido.
contrataram detetives, colocaram cartazes com recompensas e seguiram pistas que levavam a rumores de sequestro ou fuga. Seria possível que, em meio ao caos, aquelas crianças tivessem escapado? Ou a esperança, nesse caso, é apenas outra camada do mistério? A história não nos dá todas as respostas, mas é justamente isso que a torna tão cativante. Cada pista não resolvida é um convite para questionar, investigar e, quem sabe, reescrever o passado. E você, em qual desses enigmas acredita que ainda guardam segredos por revelar? Mas o fogo que consumiu a vida daquelas crianças não foi o único mistério a arder na noite de 15 de abril de 1929. Testemunhas juraram ter visto, nas sombras ao redor da catedral, uma figura enigmática lançando bolas de fogo contra a casa, um ato que, se verdadeiro, transformaria um incêndio trágico em algo muito mais sinistro. Enquanto isso, outro estranho, nas redondezas, foi acusado de cortar as linhas telefônicas, isolando a propriedade do mundo exterior. Coincidência? Ou um plano meticuloso para apagar qualquer chance de socorro? As teorias se multiplicaram como chamas em um campo seco. Seria obra da máfia local, vingando-se de dívidas não pagas? Um sequestro orquestrado por alguém com acesso a informações privilegiadas? Ou, como sussurravam os mais supersticiosos, uma maldição pairando sobre aquele jardim, onde as flores cresciam de forma anormalmente rápida, como se a terra própria se alimentasse de algo além da água e do sol? Os relatos de crianças avistadas após o incêndio só alimentavam a desesperança de George Soder. Durante décadas, ele percorreu os Estados Unidos atrás de qualquer pista, qualquer rumor que pudesse provar que seus filhos haviam sobrevivido. Até seu último suspiro, em 1968, ele se recusou a aceitar a versão oficial: 5 corpos carbonizados, sem identificação definitiva. Afinal, como reconhecer restos mortais quando o fogo consome até a memória? E se a história do Soder já parece extraída de um pesadelo, o que dizer dos 9 esquiadores russos que, em fevereiro de 1959, trocaram a segurança de suas barracas pela morte gelada nas encostas da Montanha dos Mortos? O grupo, liderado por Igor Dyatlov, acampou no Passo Dyatlov, um nome que, ironicamente, se tornaria sinônimo de terror. O que os fez rasgar suas tendas por dentro, fugir descalços na neve e morrer com fraturas que equivaliam a um impacto de carro? Alguns corpos foram encontrados com os olhos arrancados, outros com traços de radiação. As teorias? Uma avalanche, embora as marcas no local não correspondessem. Um ataque de Yeti. Experimentos militares secretos. Ou, como sugeriram documentos desclassificados décadas depois, uma força da natureza tão violenta que nem a ciência conseguiu explicá-la completamente. Em 2019, a Rússia reabriu o caso, concluindo que uma lavina típica teria forçado os esquiadores a abandonar o acampamento. Mas como explicar as lesões internas, a ausência de vestígios de luta ou pânico? Em 2021, cientistas suíços simularam o cenário e confirmaram: sim, uma avalanche poderia ter ocorrido daquele jeito. Porém, a dúvida persiste porque mistérios como esse não se resolvem com respostas lógicas. Eles sobrevivem justamente na brecha entre o possível e o impossível. Tanto que, em fevereiro do mesmo ano, um grupo de aventureiros decidiu refazer a rota dos esquiadores. Nenhum deles voltou. E se os desaparecimentos em terra já são assustadores, o que dizer dos que acontecem no mar? Em 7 de novembro de 1872, o Mary Celeste zarpou de Nova York rumo à Itália, carregando o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha de 2 anos e 7 tripulantes. Um mês depois, o navio foi encontrado intacto, à deriva, com a mesa posta para o café da manhã, os pertences pessoais ainda nos camarotes e o porão cheio de provisões. O único barco salva-vidas estava desaparecido. Para onde foram? Por que abandonaram um navio perfeito, como se tivessem sido chamados por algo ou levados por alguém? As teorias são tão vastas quanto o oceano. Um vazamento de álcool que causou pânico, embora não houvesse sinais de explosão, um tornado marítimo, ou até mesmo um sequestro por piratas que, por algum motivo, decidiram deixar o navio e toda a carga para trás. Arthur Conan Doyle, fascinado pelo caso, escreveu um conto em 1884 que imortalizou Mary Celeste como o navio fantasma por excelência. Mas a verdade? Continua nas profundezas. Em 2002, documentaristas sugeriram que Briggs pode ter abandonado o navio ao avistar terra, temendo um naufrágio, só que nenhum corpo ou barco salva-vidas foi encontrado.
Outra hipótese, levantada em 2006, aponta para uma explosão de gases no porão, mas, novamente, o navio estava ileso. O que todos esses casos têm em comum? Eles desafiam a lógica, resistem ao tempo e, acima de tudo, nos desafiam a acreditar. Porque, no fundo, a humanidade não suporta um mistério sem solução. Preferimos inventar monstros, conspirações ou forças sobrenaturais a aceitar que, às vezes, o mundo simplesmente se recusa a nos dar respostas. E é justamente essa incerteza que nos mantém acordados à noite, questionando: e se?